Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje revisaremos de forma bem rápida atos administrativos através de uma questão da FGV. Bora lá então? Bom, a questão diz o seguinte: João estacionou seu carro com as 4 rodas em cima da calçada, impedindo que os pedestres transitassem por ela, obrigando-os a passar pela via pública. Por tal razão, seu veículo foi guinchado por ordem do agente público municipal de trânsito. Na hipótese em tela, foi aplicado o meio direto de coerção do ato administrativo pelo seu atributo da letra A, coercitibilidade, com imprescindível recurso prévio ao Poder Judiciário. Letra B, imperatividade, com anterior processo administrativo para aplicação da pena administrativa. Letra C, autoexecutoriedade, que prescinde de prévio provimento jurisdicional. Letra D, presunção de legitimidade absoluta, que vigora em favor dos atos administrativos praticados pelo agente público. E por fim, a letra E, autotutela, que autoriza o agente público a praticar atos de urgência em prol da coletividade. Bom, bora revisar aqui o que a questão pede, que são os atributos ou as características do ato administrativo. Bom, quando falamos destes atributos ou características, temos 4: presunção de legitimidade, imperatividade, tipicidade e, por fim, a autoexecutoriedade. Eu até coloquei um mnemônico aqui, ó. Com a palavra pita, temos o P de presunção de legitimidade, o I de imperatividade, o T de tipicidade e o A de autoexecutoriedade. Vamos falar sobre cada um de forma bem rápida. O primeiro atributo que veremos é a presunção de legitimidade, que basicamente diz que os fatos praticados pela administração pública são presumidamente verdadeiros e legítimos. Temos aqui o seguinte: atos e fatos que a administração praticar presumem-se legítimos, ou seja, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, e também presumem-se verdadeiros. É justamente por isso que temos a fé pública. Portanto, aqueles documentos que uma repartição pública, ou seja, que a administração concede a um particular, eles gozam de fé pública. São presumidamente verdadeiros, aquelas informações que constam no documento. Agora perceba, quando eu digo que são presumidamente verdadeiros, esta presunção não é absoluta, mas sim relativa. Ou seja, ela aceita a prova em contrário, beleza? Este atributo da presunção de legitimidade está presente em todos os atos da administração. O segundo atributo que veremos por aqui é a ideia de imperatividade. Perceba, as iniciais aqui já nos ajudam. Imperatividade é aquele atributo que permite à administração impor obrigações a terceiros de modo unilateral. Tá? Perceba, esta imperatividade ela não está presente em todos os atos administrativos. E outro detalhe interessante, na imperatividade não é a própria administração que está fazendo, mas sim ela dá um comando a um terceiro, a um particular, ao contribuinte, para que este tome a providência, ok? Um terceiro atributo que veremos por aqui é a tipicidade. Neste atributo, basicamente, temos o seguinte: o ato administrativo, para que seja praticado e seja lícito, ele deve ter previsão legal. E isto ocorre justamente pelo seguinte: na administração pública, o princípio da legalidade é diferente do que se compararmos com o particular. Para o particular, a legalidade vale da seguinte forma: o particular, você pode fazer tudo que a lei não proíba. Já para a administração, não. A administração, segundo o princípio da legalidade, só pode fazer o que a lei autorize, ok? Então, os atos que a lei não autorizar, sem previsão no nosso ordenamento jurídico, eles não serão válidos, tá? Então, a tipicidade diz isso. O ato administrativo, ele deve ter previsão legal, ele deve ser típico, ok? E ainda em relação a esta tipicidade, ela estará presente em todos os atos administrativos. Afinal de contas, a administração só pode fazer o que a lei autorizar, o que tiver previsão no ordenamento jurídico. Beleza? E por fim, o último atributo que veremos por aqui é a ideia de autoexecutoriedade. Aqui basicamente temos o seguinte: é a possibilidade que tem a administração de praticar atos, tomar certas providências de forma direta e imediata, sem passar por uma autorização do judiciário, tá? Então vamos registrar a autoexecutoriedade, a administração pública tomando certas providências, determinadas medidas, de forma direta e imediata. Se é de forma direta e imediata, isso significa que independe de uma autorização do judiciário. Bom, se independe de autorização do judiciário, a administração pode agir imediatamente. Isso significa que não há possibilidade de contraditório? Não, nada disso. O contraditório, ele fica postergado, ele é exercido após o ato. Portanto, temos aqui um contraditório postergado.
ou seja, ele será exercido posteriormente após a prática do ato pela administração pública, beleza? Ainda avançando aqui, para finalizarmos esta parte, dentro da autoexecutoriedade, eu disse que a administração ela toma medidas, providências de forma direta e de forma imediata. Estas providências elas podem ser tomadas por dois meios, o caminho indireto de coerção e um caminho direto de coerção. Quando a administração pratica suas providências, toma suas atitudes por meios indiretos, aqui ó, meios indiretos, por exemplo, a multa, estamos diante do que chamamos de exigibilidade. Agora, se a administração pública toma providências por meios diretos de coerção, ou seja, ela diretamente está agindo, temos aqui o que chamamos de executoriedade. Percebam, o exemplo de meios indiretos é a multa. Até porque a administração, embora ela multe, ela não vai até a conta do camarada e retira aquele valor. Então é um meio indireto, é uma forma de dar um, entre aspas, susto. Já os meios diretos, aqui sim, a administração diretamente está agindo. A apreensão de mercadorias, ela utiliza todo o seu aparato, a sua estrutura, né, da administração e vai até determinado restaurante ou bar e faz a apreensão das mercadorias, tá? Então, meios indiretos, exigibilidade. Meios diretos, executoriedade. Então perceba, a autoexecutoriedade ela se desmembra em dois outros atributos. Quando a administração toma providências de forma indireta, temos o atributo autoexecutoriedade na forma exigibilidade. Agora, quando a administração toma providências de forma direta, temos aqui a executoriedade. Portanto, esta autoexecutoriedade ela se divide em exigibilidade e também em executoriedade. E para finalizar a parte teórica, a revisão teórica, temos que essa autoexecutoriedade ela não está presente em todos os atos. Ela está presente apenas quando a lei prevê e em medidas urgentes. O exemplo de medidas urgentes seria, vamos imaginar que na frente do hospital, determinado camarada coloque o seu carro e impeça a saída ou entrada de ambulâncias. A administração pública ela não precisa esperar uma ordem judicial para fazer o reboque, a retirada daquele carro. Ela usa o seu atributo da autoexecutoriedade. Ela toma providência de forma direta e imediata, sem depender do judiciário. Beleza? Vamos ver a nossa questão agora. Bom, a questão está nos dizendo que determinado camarada estacionou seu carro em cima da calçada, e isso impediu que os pedestres transitassem. E foi além. Comentou também que o carro foi guinchado por um agente público. Então perceba, a questão quer saber qual é este atributo. Aqui temos a ideia que a administração ela tomou uma providência de forma direta e imediata, sem esperar uma autorização do judiciário. O atributo que fala sobre isso, como vimos agora na nossa revisão, é a autoexecutoriedade. Portanto, a administração pública tomando uma providência, uma medida, sem esperar, que dispensa aqui, ó, que prescinde, que não necessita esperar o prévio provimento jurisdicional. Ou seja, não precisa esperar uma autorização do judiciário. Portanto, o nosso gabarito só pode ser a letra C, a autoexecutoriedade. Beleza, pessoal? Encerramos de forma rápida a revisão aqui dos atributos do ato administrativo. E é isso, voltamos na próxima e eu fui!